Hoje a gente recebe aqui nos estúdios ao vivo o deputado federal Rafael Mota, que é deputado federal pelo PSB, aqui do nosso Rio Grande do Norte. Está aí, inclusive, cumprindo uma agenda, né, bem intensa em alguns municípios aqui na região do Seridó. Vi ontem nas suas redes sociais que já passou por alguns municípios, dentre eles Cruzeta, hoje está aqui em Caicó. Deputado Rafael Mota, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Olá, meus amigos de Caicó, bom dia para você, Marcos, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui na sua companhia, aos amigos de 95 também, a toda a querida Caicó, região do Seridó, ao qual eu tenho tanto carinho. Estamos aí nessa, na verdade não é uma andança, né? Na verdade a gente continua fazendo o trabalho de sempre. Eu não paro, na verdade, eu acho que é importante, sabe, Marcos, a gente está sempre circulando pelo Rio Grande do Norte, porque é através dessas nossas caminhadas que a gente acaba tomando ciência quais são as dificuldades de cada região, de cada município, de cada cidade, e através disso a gente começa a desenvolver um trabalho que a gente tem feito já aí ao longo de 2 mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados, trazendo melhorias para cada município, as nossas emendas, prestando contas, que é importante, principalmente ouvindo o povo do Rio Grande do Norte. Você acha que o fato de, por exemplo, essas andanças nos municípios, conversando com lideranças, né, com apoiadores, tem lhe proporcionado, por exemplo, ser um dos parlamentares que mais tem liberado emendas na Câmara dos Deputados, inclusive sendo até também um deputado oposicionista ao governo federal? Isso que é interessante, Marcos. É importante a gente dizer que as emendas são impositivas, obviamente, todas elas entram na programação de pagamento dos ministérios, mas eu acho que o nosso gabinete em Brasília é um gabinete muito efetivo, é um gabinete que aperreia muito os ministérios. A gente tem um corpo técnico muito qualitativo no nosso gabinete lá em Brasília, aqui em Natal também, mas lá em Brasília. Mais importante do que você conhecer o ministro, muitas vezes, é você conhecer o corpo que está abaixo dele, porque são as pessoas que realmente lidam com o cotidiano do Ministério. Então, o nosso mandato, lembrando que as emendas são impositivas, são obrigatórias a sua liberação, mas se não tivermos aí alguém que fique ali no bom linguajar, caningando para poder fazer a liberação, essas emendas não saem. Então, o nosso mandato, apesar de sermos de oposição, a gente sempre tem batalhado nessa correria, né, diária para a liberação desses recursos. Foram mais de 120 milhões que liberamos para o Rio Grande do Norte, né, que a gente tem destinado aqui para o nosso estado do Rio Grande do Norte. Só nesse mandato? Nos 2 mandatos, certo. Obviamente. A gente tem feito essa batalha aí dioturna e o nosso mandato tem sido um dos mandatos que mais tem tido emenda pagas. Isso é interessante, porque mesmo sendo de oposição, a gente fica ali naquela luta diária para poder fazer a liberação. Isso dá mais fôlego para os municípios, né? Você sabe muito bem, né, Marcos? Você acompanha aqui a política do Rio Grande do Norte, conhece todos os municípios, não apenas aqui da região do Seridó, mas tem muito município que não tem capacidade de investimento alguma. Se não tiver uma emenda realmente parlamentar, se não tiver um deputado que manda ali para gerenciamento de uma UBS ou para uma escola, não vai haver nenhum tipo de política pública naquele município. Então é importante esse trabalho também como deputado federal, apesar do deputado federal, obviamente, todo mundo sabe, é o poder legislativo, nós somos responsáveis pelas legislações nacionais, mas também existe um recurso que cada parlamentar tem direito para poder destinar para os municípios, e a gente tem feito isso com muita primazia. Aliás, acho que talvez pouquíssimos municípios, ou talvez nenhum município hoje no estado, ele consegue, por conta própria, difícil, realizar, né? Fazer, né? Os municípios têm uma limitação, né, obviamente. E por isso que o deputado federal, por exemplo, ele tem que ter a consciência, né, de que ele foi eleito para lutar por todos os municípios do estado. Você tem essa consciência? Óbvio. Para você ter ideia, você falou muito bem, ontem nós estivemos em Cruzeta, né? Cruzeta é um município também pequeno, razoavelmente não tão grande, né? Eu acho que, salvo engano, lá é 0,6. Mas o próprio prefeito de lá tem feito malabarismo, né? Quase que tem que ter uma criatividade muito grande hoje para você ser gestor, né, Joel? Se você não tiver a capacidade de buscar algum tipo de outra forma de investimento que não seja... Porque hoje os municípios são meros pagadores de folha, né? Tá ali basicamente para poder manter a folha em dia, e a capacidade de investimento baixíssima. Só para lá a gente me mandou, lá, esse primeiro mandato do prefeito Joaquim, R$1.350.000. Então isso dá um pouco mais de fôlego para o município, né? O próprio prefeito também tem tido, através da sua gestão, tem conseguido fazer algumas concessões e também economizado em algumas áreas para poder fazer um investimento no município em si. Bom dia, Joelma de Souza. Bom dia, Marcos. Bom dia, deputado, Arthur, você ouvinte, internauta.
qual é a maior demanda que surge dos municípios do Rio Grande do Norte? Ou não tem? Cada não tem, uma Joelma, tem. é Geralmente, diferente. o que a gente mais sente realmente é a questão da saúde, né? Saúde Certo. pública é um grande calo que a gente tem visto nos municípios, né? Até porque geralmente existe um regramento, todo ano é feito um regramento na questão das emendas parlamentares. E tem se mantido uma tradição de que 50% das emendas sejam destinadas para a saúde dos municípios, né? Então, a gente sabe que ainda é um calo, saúde custa caro, os municípios têm as suas limitações, né? A gente sabe que o custo é altíssimo, mas geralmente essa é a demanda maior, João, que os municípios nos passam, é a questão da saúde pública. Apesar de termos também novas modalidades, né? Que inclusive nosso mandato é um mandato pioneiro em diversas áreas. A gente tem mandado emendas, por exemplo, para pessoas em situação de rua. Agora, mais recentemente, a causa animal, né, que é muito importante, que eu milito desde a época que eu era vereador em Natal. Fui vereador em Natal e nós já estávamos militando nessa área. Que não é apenas uma questão de carinho aos pets, que todos nós aqui amamos, né? Que a gente sabe que hoje existem mais animais caninos e felinos do que pessoas no Brasil. E é uma questão de saúde pública também. Então, a gente tem mandado, só para o Rio Grande do Norte inteiro, a gente mandou nesse período de emenda agora R$800 mil para algumas entidades, inclusive se houver algumas entidades que existem aqui, né, que a Capan nós iremos visitar mais brevemente, mas se você tiver... É uma reclamação geral, né, dessas instituições que estão sem apoio, né? Porque o que acontece hoje, as instituições elas vivem basicamente de doações das pessoas, das ONGs, etc. Mas se houver realmente toda uma legalização dessas entidades e elas se registrarem tudo direitinho, tem condições de receber emendas, assim como a gente mandou, como eu disse, R$800 mil. Selecionamos algumas entidades que tinham condições de receber dinheiro federal, que é importante, tem que ter todo um regramento, obviamente, tem que ter alguns pré-requisitos. E isso traz um pouco mais de saúde pública também para as pessoas, né? Alguns animais desses são vetores de doenças, a questão da população de animais, por exemplo, os gatos, eles se reproduzem exponencialmente, então isso cria, às vezes, até mesmo a questão do desequilíbrio ecológico, etc. Obviamente, também tem a questão afetiva, né, que nós temos. Eu sempre recomendo, olha, se você tiver um filho em casa, tem um cachorro, tem um gato, porque ele acaba desenvolvendo um carinho, uma responsabilidade com aquele animal, e essa responsabilidade se passa também para o ser humano. Então, isso é importantíssimo, essa criação das crianças com os animais, porque isso gera um afeto enorme. Então, aqui a gente está mandando R$100 mil, é isso? Para o da castração, né, Arthur? Isso. A nossa... 100 mil para a Capan. Bom dia. O Caixa Móvel, não é isso? Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Rafael. A todos os ouvintes da 95 FM, do programa Panorama. Foram enviados agora para a Capan, Marcos, R$100 mil, onde fizemos um cronograma junto à presidente Ardinácila para fazer castrações, Rafael. Isso. Então, não só isso, como também Rafael já destinou um castramóvel. Esse castramóvel já está em linha de montagem. Só assim a gente consegue diminuir o crescimento populacional dos animais para que a gente possa dar qualidade aos mesmos. Então é muito importante essa aproximação do federal junto às ONGs. E assim não é tão normal, por exemplo, deputados federais enviarem emendas para a causa animal. Não, né? sabe por quê? Inclusive, primeiro cumprimentar Arthur aqui, que depois a gente vai falar um pouquinho também da questão local. Mas, inclusive, por exemplo, lá em Mossoró, nós temos o vereador Pablo Aires, que é do nosso partido. Existe uma dificuldade enorme para a gente poder destinar emendas para essa bandeira. Não existia rubrica, né, Joelma? A rubrica para você poder destinar não existia. É uma política pública relativamente nova. Então, se eu quisesse mandar recursos para castração de animais, para ONGs, não existia essa rubrica no Ministério. Então, a gente foi lá no Ministério, conversamos com o Ministério. Olha, nós queríamos fazer essa modalidade, etc., mandar. E foi aberto, né? Então, o Ministério reconheceu, o Ministério de Meio Ambiente, e nós conseguimos fazer isso. Lá em Mossoró, inclusive, foi feito já, o vereador Pablo Aires criou a primeira clínica filantrópica veterinária do Brasil, do Rio Grande do Norte. E o nosso sonho realmente é chegar ao ponto de a gente poder criar o primeiro hospital veterinário gratuito, né, público, do estado do Rio Grande do Norte. Né? A gente está batalhando em relação a isso. Não existia a possibilidade de se fazer uma infraestrutura através de emendas parlamentares para essa bandeira, mas a gente está desenvolvendo esse projeto para, se Deus quiser, no mais breve possível, a gente está podendo criar clínicas e hospitais veterinários Seria públicos. em Natal, no caso? A nossa ideia é fazer realmente na região metropolitana, em Natal, né? Obviamente. Porque já o seu e-mail vai encher de mensagens, as pessoas façam Podem no mandar. Seridó, façam no Oeste, né? A nossa ideia é que a gente possa regionalizar realmente, assim como existe a saúde pública do ser humano, a gente possa regionalizar também a questão dos hospitais veterinários
públicos, né? A demanda a nossa dificuldade maior talvez seja a mão de obra na questão dos veterinários, porque existe toda uma dificuldade, né? Todo município que poderia abarcar com essa mão de obra, né? Você vê a dificuldade que é você ter um médico à disposição da população. Imagina para você ter um médico veterinário, mas sonhar, o nosso papel como parlamentar também é realizar esses sonhos, colocar esses desejos em prática, porque é um desejo de todo o estado do Rio Grande do Norte também. A Gracinha Maia está aqui lembrando que Caicó também tem outras ONGs, né, sim, que trabalham com os animais, que é a Ampara e o grupo Vira-Latas. Exatamente. E tem CNPJs. Esses grupos também podem ser beneficiados? Podem. O que eu peço para essas pessoas, né, que a abrangência do nosso programa é muito grande, que essas pessoas possam entrar em contato com nós através do nosso Instagram, Rafael Mota RN, né, ou então no nosso Facebook, mandar mensagem. A dificuldade que existe às vezes é porque dinheiro federal, obviamente que é dinheiro público, ele tem uma série de pré-requisitos para poder ser, essa entidade estar apta para receber o recurso. Tem que ter um CNPJ ativo, tem que ter um registro na Receita Federal, tem que ter 3 anos de existência, uma série de pré-requisitos que a gente analisa cada uma dessas entidades. Nosso papel realmente é poder diversificar, abranger essa política pública, essa bandeira da causa animal. Isso acaba sendo já um alerta para as ONGs, para as instituições, que realmente funcionem como devem, em termos de documentação. Que se organize. Exatamente, que se organize. Instituição sem no mínimo CNPJ não recebe emenda. Não recebe emenda, tem que ter ata, tem que ter uma série de a gente pode inclusive orientar para que se não der certo agora. É verdade. Assim, tem que se trabalhar, mas tem que se trabalhar tudo legalizado. Eu sei da boa intenção das pessoas, as pessoas fazem esse trabalho voluntário, mas é importante ter essa parte burocrática toda em dia também para poder fazer esse recebimento desse recurso. E interessante, não sei se eu estou equivocado, mas a impressão que passa é que nos últimos anos essa questão de emendas está mais democrática, que antigamente as emendas só vinham pelos prefeitos. Né? Não, exatamente. Por exemplo, tem municípios que a gente manda para algumas instituições, programa Segundo Tempo. A gente chega em alguns municípios, por exemplo, em São Miguel do Gostoso, a gente tem um programa Segundo Tempo. Programa Segundo Tempo, você vai ter um recurso porque você vai poder adquirir material esportivo, para poder fazer aula de zumba, para poder fazer aula de vôlei, de futsal, para aquelas crianças locais. Então, Afonso Bezerra, nós estamos mandando, por exemplo, um trator para uma associação rural. Então, hoje, as associações, elas estão tão legalizadas e são tão de boa fé, né, obviamente, que ficam aptas realmente a receber recurso federal. Então, tem cantos que a gente tem feito essa dinâmica, porque existe uma associação rural que às vezes não tem atenção do gestor tal, porque o gestor tem uma preocupação mais em outra área. Então a gente manda um trator para poder fazer o corte de terra, a gente manda um recurso para fazer, como eu disse, o programa Segundo Tempo, e a partir daí fazer uma política pública também para a população, de um modo geral. Me fala um pouco também nessa sua luta pelas pessoas em situação de rua, que muitas vezes são pessoas esquecidas pela sociedade, né? O que é que você tem feito aí através do seu mandato? É uma temática que me atinge muito, porque se você for analisar, a gente tem uma população de rua hoje que as pessoas não têm oportunidade. Muitas dessas pessoas, elas têm um problema, às vezes algum tipo de dificuldade psiquiátrica, né, e não têm uma atenção do Estado. São pessoas que são, de certa forma, aí meio que fantasmas, que ficam vagando aí pelas estradas, que a gente anda muito, né, e também pela zona urbana. Então, a gente teve a ideia, também recentemente, junto com a senadora Zenaide Maia, de enviarmos um recurso para a Defensoria Pública, que ela lida diretamente com essa população também de rua. É um recurso que, primeiramente, ia ser destinado para um veículo sprint que faria esse trabalho de rua e não esse trabalho mais de escritório. E nós nos juntamos para poder fazer o desenvolvimento dessa política pública também dentro da Defensoria Pública. Estivemos lá com o Dr. Marcos, que é o defensor geral. Entregamos, inclusive, esse aparato, essa van da cidadania. E, através dessa van, também fazer a política pública de defesa dos direitos dessas pessoas. Né? Essas pessoas, às vezes, não têm sequer família, saíram de casa por alguns problemas, às vezes, pessoais entre os familiares e estão completamente desassistidos, né? Então, nosso papel também, como deputado federal, é olhar para essas pessoas que muitas vezes são invisíveis para a maioria da população. Deputado Rafael Mota, você sempre teve essa visão social ou você acabou se transformando, se moldando ao longo dos seus mandatos? Olha, o senhor já é tido como um deputado mais, digamos assim, ligado ao lado da tendência social, não é isso? Isso, Marcos. Eu acho que isso cabe muito talvez da essência de cada ser humano, né? Eu acho que, existem deputados que são mais ligados à área rural, existem deputados que têm uma ligação mais talvez para a área médica, para uma área de saúde.
eu me considero um deputado polivalente, até porque você tem que ser polivalente hoje para poder atender as demandas que o Rio Grande do Norte precisa, né? A gente sabe que o nosso estado são poucos deputados federais, e se a gente tiver um deputado que olha apenas para uma área, Joel, às vezes fica desassistido em outras. Nós somos apenas 8 deputados federais, mas acho que toda essa sensibilidade passa mais por uma essência pessoal de cada ser humano mesmo, não é porque eu sou um deputado federal. O mandato de deputado federal tem uma vantagem, que é poder você ajudar o próximo de uma forma institucional. Isso é muito legal. Apesar de você, como ser humano, você poder também fazer, como eu sempre passo no município, eu digo, olha, se você tiver um animal de rua ali, coloca um pouquinho de água, um pouquinho de ração, não custa nada, compra uma ração ali a cada 15 dias, coloca um pouquinho ali. Se você vê alguma pessoa na rua, ande com uma cesta básica no carro, se você tiver condições, se você tiver com dificuldades financeiras, pelo menos trate bem o próximo, né? Eu acho que isso parte mais de uma essência pessoal mesmo. Mas também o nosso partido é um partido de centro-esquerda, não é um partido de ultra-esquerda nem de ultra-direita, nós somos de centro-esquerda, temos uma visão que é de que a gente pode realmente melhorar a economia, a gente pode ser liberal em algumas áreas, mas valorizando também o ser humano, que é muito importante, né? Então, eu acho que tudo isso passou por uma construção que eu tive também, obviamente. Rafael Mota acabou amadurecendo. Você hoje pode dizer que realmente conhece o seu estado. É um deputado sim. Por ser político mesmo e não um deputado por ser deputado? Não, eu não tenho vaidade desses títulos, não, de forma nenhuma. Acho que nunca. Arthur me conhece desde sempre. Eu acho que eu mantive sempre a mesma sensibilidade, a mesma humildade. Eu acho que a humildade você entra desde da casa da pessoa mais humilde até mesmo a Grande Castelos. Eu acho que o pé do chão, a gente nunca pode tirar o pé do chão. Eu não tenho vaidade. A minha única vaidade, Marcos, é ser reconhecido pelo meu trabalho. Eu tenho essa vaidade de que as pessoas venham, olha, poxa, deputado, você é um cara novo, às vezes, né, pela nossa juventude, a gente às vezes é um pouco, digamos assim, subestimado, como fui na minha primeira campanha. Fui vereador, que eu acho que é o primeiro batente da política, que me trouxe realmente para conhecer a política, inclusive, do meu ponto de vista, a vereança é o principal cargo público da República Brasileira, são eles que estão em contato direto com a população. E hoje sou deputado federal, fui reeleito, né? As pessoas duvidaram muito, Marcos, da nossa primeira... Você me acompanhou no primeiro mandato, muito aqui, né? Quer dizer, desde sempre, a gente frequentando o Caicó. E as pessoas às vezes subestimavam, deputado Rafael Mota é um deputado só de um mandato, não sei o quê. Então, assim, as minhas posições, sempre ao lado da população, fazendo o que a população esperava do nosso mandato. Vinha a reforma trabalhista, onde a gente sabia que vários direitos foram tirados da população do Rio Grande do Norte, a gente nos posicionamos contra, reforma da Previdência da mesma forma. Então sempre andei de cabeça erguida pelo Rio Grande do Norte. O povo caicoense ele é muito crítico, ele sabe, o caicoense e seridoense, ele sabe que ele quer votar em você, mas ele quer que você não é só tapinha nas costas e traga emenda, não. Ele quer que abraça a região. Ele quer saber seus posicionamentos, ele quer saber se você conhece a região, ele quer saber se você... E outra, o seridoense, ele gosta de votar em quem é da terra, é importante falar isso. Eu tenho uma ligação mais antiga com a região de Francisco Dantas, que foi meu tataravô. Quem conta essa história é até Vivaldo até muito vivo, né? Era meu tataravô, veio oriundo aqui da região do Seridó e saiu daqui para o Alto Oeste. Enfim, a família foi o primeiro prefeito de Pau dos Ferros e tal. E Francisco Dantas hoje é uma cidade vizinha a Pau dos Ferros, que era meu bisavô, né? Então, a gente tem um sangue, obviamente, seridoense, mas o seridoense ele gosta de votar quem é da terra, que ele é bairrista, porque ele quer alguém que ele tenha contato, que conheça o município. Eu acho que eu criei esse vínculo muito bem com Caicó. O povo de Caicó me reconhece, sabe que Carnaval, a gente está sempre aqui em Caicó. Festa Santana, a gente está sempre aqui em Caicó. E fora as festividades, também a gente está sempre visitando para ver as nossas obras. A gente vai dar uma circulada com o Arthur para ver onde nós desenvolvemos o trabalho aqui em Caicó. E eu sou muito cobrado. Eu estava ontem lá na praça, ali, o pessoal sempre falando, Rafael, eu gostei do seu posicionamento, você foi expulso do PROS, não foi? O pessoal, ele vai pesquisar, ele quer saber se você... Não, ele quer saber se você, o que você tem feito, dá bronca se você gosta, elogia quando é para ser elogiado. Que o cidadão hoje, ele tá muito, e como você mesmo disse, exigente, né? Por exemplo, a primeira coisa que as pessoas fazem hoje em dia, quando tem uma votação polêmica, é pesquisar como é que cada deputado votou. Eu dou graças a Deus por isso. Rede social hoje... E você tem tido alguns posicionamentos na Câmara, claro, que causa... agrada e desagrada, né? Exato. Mas como é que você vê essa questão? Você acha que o posicionamento que você vem tendo hoje, diante de projetos polêmicos na Câmara, também tem lhe respaldado? Sim, eu acho que, olha, na vida a gente nunca vai agradar a B ou C. Eu sou um cara que defendo muito a democracia. Se você não concorda com o meu posicionamento, eu sentei na mesa, o pessoal lá era do lado de Bolsonaro,
Sentei na mesa, a gente começou a dialogar, eu acho que democracia é isso, né? Se você tem um lado, é respeitar o outro lado e ver quem convence quem. Se não houver convencimento, que se saiam respeitosamente, um para cada lado, defendendo seus ideais, suas ideologias, e de forma respeitosa. O meu posicionamento sempre foi um posicionamento de defesa das pessoas mais humildes, porque a política é feita para essas pessoas que não têm a voz realmente no parlamento, né? No momento que a gente tem uma reforma que não seja, que seja prejudicial à população, eu não tenho um cargo federal, eu não tenho uma indicação. Quando eu tive cargo federal, eu já tive cargo federal, indicação na época do governo Temer. Quando eu vi que as coisas estavam entrando por um caminho que não era o que eu concordava, entreguei meus cargos e fico com os cargos que eu fico com a minha consciência. Não sou esse tipo de deputado fisiologista. Como disse, algumas pessoas subestimaram, claro, algumas parte da classe política achava que eu estava realmente enfraquecido no segundo mandato, eu não tinha governo do estado me apoiando, eu não tinha governo federal, eu era oposição ao governo Temer, eu não tinha prefeituras de grande porte me apoiando, mas eu fui o candidato à reeleição mais votado. Então acho que isso por quê? Porque primeiro que eu não paro na minha caminhada, entendeu? Apesar de estar em Brasília, passo 2, 3 dias lá, quando nós tínhamos as sessões presentes, mas voltava para o Rio Grande do Norte, a primeira coisa que eu fazia era ir para o interior. Porque essas pessoas têm expectativa de que você visite e passe realmente, não para fazer política, mas para ouvir a população e saber qual é as dificuldades que os municípios enfrentam. E isso me credenciou para que eu pudesse ter sido candidato à reeleição e ter uma votação bem expressiva, né? Isso foi muito, assim, me deixou muito feliz porque as pessoas acreditavam e viam que, poxa, Rafael é um cara que ele tem alguma coisa para falar e eu diziam, olha, Rafael, não votei em você, mas eu estou gostando dos seus posicionamentos, eu sou mais de esquerda, Rafael, eu sou mais para a direita, mas eu gostei que você teve um posicionamento assim, tal e tal e tal. Então esse feedback é que nos faz amadurecer, como você falou, Joel, um amadurecimento é diário. Como é que você avalia, então, o momento político, tanto no Brasil como no Rio Grande do Norte? Olha, no Brasil a gente está vendo um problema sério do meu ponto de vista. A gente tem uma nação, o maior líder da República hoje, obviamente, sempre será um presidente da República. Quando eu fui vereador, quando eu me elegi, eu tive quase 10 mil votos em Natal. Eu virei vereador de Natal, de todos os natalenses, dos 9.460 votos que eu tive, pessoas que me apoiaram e também de todos os outros potiguares, de todos os outros natalenses. Quando eu fui deputado federal, eu me elegi também para ser deputado federal de todos os potiguares. E quando você se elege presidente da República, governador, você é governador, presidente de todos os brasileiros. E infelizmente o que a gente tem visto é que o presidente atualmente ele tem criado uma ruptura nacional absurda, um abismo entre A e B, são pais que não falam com filhos, briga de grupo de WhatsApp, de família. E ao invés do presidente estar tentando unificar o nosso país, ele está criando, como disse, um abismo social, uma divisão entre todas as pessoas, o que é muito preocupante, porque a gente está num momento de pandemia que é um momento muito triste no mundo, e a gente tem tido um presidente que tem desdenhado da pandemia, é um presidente que a gente infelizmente tem visto aí o preço do combustível vai bater daqui a pouco, até o final do ano, na casa dos R$10, o litro de gasolina. O gás já não é acessível para qualquer pessoa, as pessoas não têm segurança alimentar em cima da mesa, né? A questão das reformas que iam criar mais de 5 milhões de empregos em 2 anos. A gente tem um déficit de emprego entrando aí na casa já dos 14 milhões de desempregados no nosso país. Então tudo isso, obviamente, que o presidente ele é o capitão da nação, ele tem que ter uma ação nesse sentido de buscar realmente um desenvolvimento e um bem-estar social na população. Só que ao passo, ele tem criado diversas situações e polêmicas que tem, pelo contrário, né, tem dividido a nossa nação. Eu sou oposição, mas eu não sou uma oposição gratuita, porque fora Bolsonaro. Eu sou uma oposição baseada em fatos, em atitudes que o presidente tem cometido, e eu faço críticas construtivas e não gratuitas. Eu acho que ser oposição por oposição é muito fácil. Agora você tem que ser uma oposição equilibrada, razoável, e é isso que eu procuro fazer. Eu não fui, Bolsonaro é isso aqui. Não, eu não posso elogiar o gerenciamento que foi feito, por exemplo, na pandemia. A gente esperou o momento mais inoportuno para comprar vacina. A gente já devia estar vacinando há muito tempo atrás, a gente devia estar aí na casa dos 60% com as 2 doses, para a gente começar a voltar a economia realmente a girar. O nosso estado é um estado turístico, o turismo é o primeiro setor que sofre, é o último a se recuperar, entendeu? A gente tem dificuldades em relação à questão de vacina, dificuldades em relação ao controle da inflação, dificuldades ao cumprimento de promessas que o próprio presidente fez durante o seu mandato. Não vou fazer acordo com o Centrão. O
O Centrão está todo aí enfurnado em relação aos ministérios. Nós iremos restringir alguns ministérios, está aí, a nova criação de ministérios para acomodar caciques do Centrão. Então, tudo isso, do meu ponto de vista, é uma crítica que, como eu disse, eu faço de institucional, e eu acho que tem que ter realmente um novo direcionamento. Aqui mais precisamente no Estado, João, como você me fez esse questionamento também, eu acho que o Estado, não falo de retrovisor, mas é importante a gente fazer restaurar um pouco o que nós vivemos para saber o que estamos passando nesse momento. O Estado foi realmente pego com uma grande dificuldade que todo o Rio Grande do Norte sabe, com atraso salarial, uma folha de quase 1 bi de atraso, você imagina, quando você atrasa às vezes alguma coisa, uma conta que você tem para pagar, você vê a dificuldade que você vai tentar negociar com o banco, vamos dividir em 3 vezes, vamos fazer tal coisa. Isso é uma dívida que você tem às vezes que é uma dívida pouco significativa, e você vê a dificuldade que para a pessoa. Não imagina quando você tem uma dívida bilionária e você não tem perspectivas de melhoria de arrecadação e para você colocar isso em dia, né? Então a governadora, ela tem sido, eu estou falando isso porque eu sou testemunha ocular do esforço que a governadora tem feito em relação à atualização dos salários, né? Saiu um novo calendário de atualização. Isso é muito gratificante. A gente, não existem tantas obras no estado do Rio. Não existem tantas obras no estado do Rio Grande do Norte, isso é fato. Porque a nossa preocupação agora é a atualização de salários. No momento que a gente tiver os salários em dia, aí a gente vai ter um momento para ter uma capacidade de investimento maior. Aí a gente vai ter algumas obras, por exemplo, a questão da infraestrutura rodoviária. A gente está passando por dificuldades, a gente sabe disso. Existe um pequeno recurso no DR para poder fazer a operação tapa-buracos. A gente precisa ampliar isso, precisa ampliar e muito, obviamente. Mas no momento que a gente atualizar o salário, é que a gente vai ter uma capacidade de investimento para poder investir em outras áreas. Porque a malha viária do Rio Grande do Norte está péssima. Exatamente, né? Mas a gente vê um esforço lá, eu sou testemunha, viu? Porque a gente roda todo o Rio Grande do Norte. E todo canto que a gente tem, as pessoas, em Grossos, tem uma dificuldade lá, Campo Grande, do mesmo jeito. Então, a gente sente que, apesar das dificuldades, a Operação Tapa Buraco, ela faz um paliativo. Mas é uma das bandeiras, uma das situações que a gente precisa colocar em dia desde que a gente atualize o salário, que vai ser a prioridade, né? Ninguém gosta de ter um dívida. Imagina você trabalhar e não receber. A coisa mais horrível que existe, você trabalhar e não receber, é um direito seu. Então a gente tem buscado isso, atualizar isso. Eu digo isso porque faço parte, dou suporte institucional à governadora, acompanho todas as notícias. E a gente vê a boa intenção que existe em relação ao governador. A questão da segurança pública, obviamente que existem algumas fases que a gente passa por algumas dificuldades, etc. E tal. Mas a gente já sabe que existe uma sensação um pouco maior de segurança pública, até porque a gente conseguiu recentemente a liberação de uma emenda de nossa autoria, também é um pioneirismo da nossa parte, uma emenda de bancada de nossa autoria. Emenda de bancada são emendas, obviamente, que tem a anuência de todos os deputados e senadores. A primeira emenda de bancada da história do Rio Grande do Norte na segurança pública, 40 milhões de reais. Aquisição de armas não letais, aqueles tasers, cacetetes, coleta à prova de bala, armas letais também, os fuzis T4 da Taurus, armas de melhor qualidade, viaturas que nós estamos destinando para o Rio Grande do Norte, uma emenda da nossa autoria que o Estado está aí destinando para todo o Rio Grande do Norte. Então, na área da segurança, a gente já sente um pouco mais de equilíbrio, comparado a 3, 4 anos atrás, a gente já sente um pouco mais de segurança, etc. E tal. São áreas que são sensíveis à população, né? A própria questão do enfrentamento ao Covid, hoje existem já leitos de UTI que já estão sendo deixados como legado para alguns municípios. A gente sabe que as UTIs foram uma dificuldade muito grande ali no começo, mas foi feito um malabarismo absurdo para poder atender e para poder dar um pouco mais de acalento para aquela dificuldade que a gente está vivendo momentaneamente, né, Marcos? Falando mais um pouco de Brasília, recentemente nós assistimos, o Brasil todo assistiu, uma queda de braço, de um lado o presidente Bolsonaro, de outro o Supremo Tribunal Federal. O presidente lançou uma carta à nação, pedindo até de forma tímida desculpas ao país, ao STF, o que leva para alguns analistas a crer que o presidente, digamos, deu uma recuada, né? Você acredita realmente nessa recuada e o clima em Brasília melhorou, está mais calmo, está mais tranquilo? Eu tenho tanto medo desses recursos do presidente, o medo que eu digo é porque eu imagino ser estratégico, sabe, Marcos? A gente sabe que hoje a gente precisa esclarecer o nosso ouvinte, como é que funciona o nosso país. O nosso país, ele é um país que ele vive na plena democracia, apesar da tentativa de alguns de não valorizarem essa instituição que a gente conhece como república, né?
os três poderes, o poder executivo, que representa a presidência da República, o poder legislativo, que somos nós, os deputados e senadores, que fazemos as legislações brasileiras, e o poder judiciário, que é aquele responsável por colocar em prática realmente as leis, são poderes que são autônomos, isonômicos, porém eles têm que interagir entre eles. Olha, se você não gosta do ministro do Supremo tal, não tem o que se fazer. O cara está lá justamente porque ele foi indicado, etc. e tal, e ele vai estar lá como membro da corte, como membro da instituição. O que a gente não pode é pensar que o Supremo é um órgão que ele vai um dia ser extinto, né? Não pode ser extinto, não existe isso. Assim como o presidente da República, assim como o Congresso Nacional, não se fecha o Congresso Nacional. São instituições que são perenes, são instituições que são importantes para poder preservar a democracia, e todas elas baseadas e alastradas na Bíblia Nacional, que é a nossa Constituição Federal. Eu acho interessante discordar, é normal. Às vezes você tem uma opinião, um juiz tem uma opinião sobre determinado caso, que o advogado tem uma opinião contrária. Isso é democracia, e isso vai ser baseado, e quem vai vencer é quem tiver os melhores argumentos. Agora, não se pode se colocar uma sociedade contra um órgão, contra uma corte, contra uma instituição que é sólida. As pessoas vêm e vai, agora as instituições ficam. Não sei, as pessoas talvez que gostam de história vão saber que teve pessoas que morreram, deram a vida para que a gente pudesse hoje estar aqui na rádio discutindo, discordando sobre determinado tema. E isso vai se preservar, não adianta. A democracia é mais sólida do que uma chapa de aço durante o tempo. Para puxarmos para o nosso estado, você acredita que existe hoje elementos para o impeachment do presidente Bolsonaro? Você acredita que isso vai ser pautado no Congresso? E qual é a sua posição? Olha, vamos lá. O impeachment ele não é um instrumento político, basicamente político, porque eu estou desagradado, então vamos dar um pedido de impeachment aqui. Tanto que eu não assinei nenhum pedido assinei um pedido de impeachment porque existia todos fatos que mostraram que existia um crime de responsabilidade. Um pedido de impeachment não é uma ação banal que a gente pode banalizar. Mas se nós analisarmos o comportamento que o presidente da República tem tido, a gente sabe que existem argumentos, existem fatos que podem fazer com que esse pedido ele tenha um direcionamento, né? A questão da condução em relação à gestão da pandemia, a questão da aquisição de vacinas, alguns atos cometidos pelos seus filhos, alguns atos de responsabilidade. Aqui no Rio Grande do Norte mesmo, expôs 2 crianças ao vírus ao baixar a máscara. Então tudo isso, olha, entenda que é uma coisa, quando a gente fala um crime de responsabilidade de um presidente, não é porque o presidente matou ninguém, não. Um presidente ele tem que ter uma condução extremamente rígida em relação aos seus comportamentos. No momento que você dá uma declaração que incita, de certa forma, o ataque às instituições que são sólidas hoje no país, isso é um crime de responsabilidade. No momento que você incita, que você questiona sobre determinada atitude de determinado órgão, que é um órgão que faz parte da democracia, isso é um crime de responsabilidade. Então a gente acha, obviamente, lembrando que não é um ato político, que existem razões para se investigar determinadas atitudes do presidente. É importante lembrar que o instrumento do impeachment, ele passa pela Câmara dos Deputados, passa pelo Senado. A Câmara dos Deputados abre a autorização para se investigar um presidente da República, como nós já fizemos no passado com a presidente Dilma. Então, eu não vejo problema em analisarmos se existiu o cometimento de algum crime pelo presidente da República. Não vejo problema. Eu acho que se existem dúvidas, pelo contrário, investigando, se a gente vai descobrir a verdade. Aquela velha máxima de quem não deve, não teme. O meu posicionamento hoje é um posicionamento que a gente possa realmente analisar os comportamentos do presidente, né? Saber realmente quais foram as razões para determinadas falas, quais foram as razões para determinados comportamentos. E a partir daí, quem analisa impeachment mesmo é o Senado Federal, né? Ok, então. Aqui no nosso WhatsApp, sou René Medeiros, de Florânia, faço a linha Florânia-Caicó, e eu e minha esposa somos eleitores do deputado Rafael Mota. Queria saber, ele até disse aqui que o pessoal do bairro Capadócia, agradece por demais uma emenda que o seu mandato colocou lá para o calçamento lá de Florânia, né? Ele queria fazer uma pergunta para o deputado. Se ele tem algum conhecimento da RN que liga Florânia a Cruzeta, pois ela só existe no papel, né, e GPS. Seria muito importante para toda a logística do Seridó, tipo Florânia, Caicó, bem mais perto, né? Até mesmo algumas rotas da Paraíba, Campina Grande, Patos.
Ele quer saber se você tem conhecimento dessa RN que... Sim, eu já peguei essa RN, inclusive, é bem, realmente, só existe no GPS, até no GPS você só vê o pontinho andando no meio do nada. Mas lá em Florânia a gente tem tido, realmente, investido em infraestrutura, a gente tem um grande líder lá, Hélio, meu grande amigo Hélio, temos muitos amigos naquele município, foi uma eleição arrochada lá, que a gente contou até o final a questão, os votos do nosso candidato. Nós mandamos para lá quase 800 mil reais em emendas parlamentares, muitas destinadas à questão da infraestrutura, então agradecer. Inclusive está aqui assistindo aqui a transmissão pelo Facebook, o Hélio Araújo. Hélio, grande Hélio, tem um vozeirão aí, é o carteiro do povo. E é um grande amigo que eu tenho lá em Florânia, a cidade que eu tenho um carinho especial, cidade belíssima, de pessoas acolhedoras que eu aprendi também a mais. Pra você ver, eu não tenho nem... Lá nós não temos um apoio político do prefeito, mas a gente não deixa de ajudar de forma nenhuma. São quase 800 mil reais de emendas para lá. Quem também está aqui mandando aqui abraço, acho que ele é o vereador Bruno Santos, lá de Ipueira. Bruninho, gente boa demais, ficava bom. Estivemos lá semana passada em Ipueira, lá a gente vai colocar um poço lá num distrito lá que faz décadas que as pessoas clamam por água. Passou uma semana, para você ver, né, jovem, em pleno século XXI ainda existe localidades que a gente roda que realmente não tem acesso à água, né, que é um bem social que está na Constituição, inclusive, o direito ao acesso à água, né? E a gente vai estar cavando um poço lá em Ipueira através das mãos de Bruninho, lá foi muito bacana. Sempre que eu vou lá, pego um queijinho de manteiga lá que ele faz, que é uma beleza. Mas sempre trabalhando, tomando cafezinho, mas sempre visitando as comunidades lá. Nós sabemos que tem as emendas de bancada. Não poderia ser voltada para a infraestrutura no Rio Grande do Norte, que está prezando? Isso, Joel, é importante. Vamos lá. As emendas, hoje existem emendas individuais, que cada parlamentar, deputado, senador tem direito a destinar para os municípios, porque muitas das vezes o presidente da República não sabe o que acontece, como por exemplo em Ipueira. Então quem sabe é o deputado federal, que através do vereador que nos traz, obviamente. Então, além dessas emendas, existem as emendas de bancada, que é outro recurso bem significativo que nós destinamos através dos mandatos, através de uma reunião. Eu fui coordenador de bancada, reuni deputados e senadores, e aí, vamos fazer como? Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos colocar para cá. A gente geralmente coloca uma emenda para que o Estado indique, né? Sim. Uma emenda para que o município de Natal, por ser a capital do Rio Grande do Norte, indique, que esse ano passado, salvo engano, foi a questão da Ridinha, lá do complexo turístico da Ridinha. Os parlamentares têm direito também a um pedaço dessas emendas e outras emendas prioritárias. Então, a bancada federal decidiu que deveríamos continuar com algumas obras para que essas obras não parassem, como, por exemplo, a barragem do Oiticica, que é importantíssimo, acesso hídrico lá de Barra de Santana, ali de Curutu, e também a duplicação da BR-304, no caso, a reta Tabajara, que é a Estrada da Morte, ali na saída de Natal, Macaíba, aquela área mais, digamos assim, mais crítica, né, da 304. Então essas duas obras são duas obras estruturantes, né, de infraestrutura, uma de acesso hídrico, outra de escoamento de produção, né, acesso à infraestrutura rodoviária, que a bancada do Rio Grande do Norte decidiu serem realmente permanentes e que a gente possa terminar o quanto antes, né. Então foram duas obras estruturantes que a bancada indicou. Quem está aqui também lhe mandando um abraço é o Gugu Cipriano, lá em São João de Sabugi. Gente boa, Gugu, Caba Bom, esteve lá com a gente também, junto com o Rutênio, São João de Sabugi, que é um município que também a gente também sofreu ali na contagem de votos. Deputado, só para fechar aqui a nossa entrevista, 2022, qual é a tendência do PSB? A começar aqui do Estado. Olha só, vamos começar de cima para baixo. Vamos para o Brasil aqui para a gente entender. Hoje é mais fácil de resolver? Talvez. Eu acho que nada é fácil nessa política, nada é fácil. Sempre é a base da conquista, obviamente, né? No país, hoje no Brasil, nós temos um partido, o PSB é um partido que ele tem uma dinâmica nacional muito forte, né? O PSB é um partido que tem 70 anos de história, é um partido que nunca desviou dos seus valores, dos seus ideais, um partido de centro-esquerda, né, que valoriza o ser humano, o bem-estar social. Recentemente nós tivemos duas grandes filiações, Marcos. Nós tivemos o governador do Maranhão, Flávio Dino, ex-PCdoB, hoje filiado ao PSB, uma pessoa que sabe discutir o país, né, que um grande líder político do Maranhão. Nós temos também a filiação do Marcelo Freixo, que é um deputado federal do Rio de Janeiro, que inclusive tem pontuado muito bem nas pesquisas para candidato a governador no Rio de Janeiro. Nós temos o governo do Espírito Santo, através do governador Casagrande, também filiado ao PSB, o governo de Pernambuco, com o governador Paulo Câmara, o município de Recife, com o grande João Campos, que amigo nosso, né, Arthur conheceu, que foi deputado federal, filho do saudoso Eduardo Campos, que seria hoje uma alternativa para a gente poder colocar o país nos trilhos, mas infelizmente houve aquela fatalidade do acidente aéreo.
Mas é um partido que ele tem crescido muito. O Nordeste brasileiro não é diferente. Temos a prefeitura também de Maceió, através do ex-deputado amigo meu também, JHC, pessoas que são altamente qualitativas. É um quadro, apesar de ser um partido muito antigo, de 70 anos de idade, mas é um partido que ele discute, ele não sai das suas origens, não cede realmente ao fisiologismo, ao toma lá da cá. E a gente tem uma dimensão hoje partidária que também se remete hoje e também se encaixa hoje ao estado do Rio Grande do Norte, né? Nós temos grandes líderes políticos peleados no nosso partido, um partido que tem uma qualidade de seus quadros absurda, né? Aqui na região do Seridó nós temos grandes amigos, né? Como foi bem dito aqui. A gente caminha também aqui em Caicó, temos grandes amigos como o Arthur que nos acompanha. Nós temos... eu tenho amigos aqui na região de Caicó, o próprio a gente estava falando aqui do Padre Nonô, né, que é um estrondo de simpatia, o Balmar, o Dedé Boneleiro. Enfim, são amigos que recentemente também tenho uma amizade muito grande com o Ivanildo, do hospital. Eu sempre tive amigos aqui em Caicó. E no Rio Grande do Norte, o nosso partido, o PSB, é um partido que ele tem uma dinâmica muito forte. Nós temos 2 deputados estaduais na Assembleia Legislativa, temos o deputado Hermano Moraes, que é um grande parlamentar, é uma força muito grande na região metropolitana, em Natal, né? O deputado Souza, que tem um grande líder da Costa Branca, na região salineira, um deputado estadual que foi vereador, vice-prefeito, prefeito por diversas oportunidades e tem tido tem sido uma voz ativa também na Assembleia Legislativa. O nosso mandato também em Brasília, que sempre busca realmente, como disse, um benefício para o estado do Rio Grande do Norte. Nós temos tido um contato muito forte com a governadora Fátima, né? Hoje a gente não vê oposição, eu não vejo uma oposição definida em relação ao seu nome, não vejo, do meu ponto de vista, outro nome que possa colocar realmente o Rio Grande do Norte nos trilhos. A gente está vendo aí, quem imaginaria que um dia conseguiríamos atualizar os salários, né? A gente está tendo aí já um planejamento já bem definido em relação a atualização dos salários. Então aqui no estado o PSB vai apoiar a governadora? A gente vai ter uma conversa oportuna no momento certo, obviamente. Hoje é o momento da gente realmente fazer o gerenciamento do estado, a gente dá um suporte administrativo a ela, obviamente. Mas eu não vejo outro caminho, né? Obviamente que a gente vai saber o que o partido vai ser valorizado daqui para lá em relação à participação, a indicações em relação à questão política mesmo. Olha, o partido aqui hoje faz parte porque hoje ela realmente, a governadora tem uma certa restrição em alguns partidos, a gente vê que não tem majoritariamente um apoio na Assembleia Legislativa, não tem majoritariamente um apoio de partidos políticos. Eu acho que também o PT é um partido que ele tem uma visão de centro-esquerda que também, às vezes, dificulta a participação de outros partidos, o que é normal, ideologicamente falando. Em nível nacional, a tendência aí com Lula? Existem algumas vertentes no nosso partido que acham que talvez seja interessante fazer uma terceira via, mas eu vejo que no momento a gente tem um adversário em comum, que realmente é o atual presidente. Eu acho que a gente tem que fazer uma frente ampla de esquerda. Mas quando eu digo frente ampla de esquerda mesmo. Então que se converse com diversos partidos que são do mesmo segmento, partidos que têm uma visão social da democracia, para que a gente possa fazer um encaminhamento para não permitir que haja nenhum tipo de risco em relação a continuar da forma que está. E aqui no estado do Rio Grande do Norte, muito possivelmente a gente vai estar conversando com a governadora para ver a questão política como vai ser caminhada daqui para lá. É um partido que tem quadros qualitativos, viu, Marcos? A gente tem, como disse, a tendência de ampliar os nossos apoios na Assembleia Legislativa, a renovação do nosso mandato. É um partido também que tem grandes quadros para poder fazer composições majoritárias. O nosso partido tem quadros qualitativos para poder fazer composição através de vice-governador, através de indicações a Senado. Então, tudo isso parte através de um diálogo que vai ser feito no momento oportuno. E você vai disputar a reeleição? O nosso papel hoje é esse. A gente está tendo uma boa aceitação no estado do Rio Grande do Norte. Obviamente que o nosso mandato é um mandato muito efetivo, tem sido participativo em todo o estado do Rio Grande do Norte. O nosso amigo Paulo França, lá de Cruzeta, está aqui dizendo o seguinte, que com relação a essa questão da estrada de Florânia Cruzeta, né, o estudo topográfico já foi feito, até a ponta da fazenda Margarida, né, inclusive ele até trabalhou nesse estudo. Então, o seu mandato vai abraçar essa luta. Eu vou falar com o Hélio, a gente vai tomar ciência de quantos quilômetros. A gente tem que fazer se existe projeto, não é, vamos fazer agora, tem que saber projeto, saber qual é a dinâmica, qual é o volume de investimento que a gente pode fazer, mas com certeza, se for
como é um clamor do povo de Floriano e Cruzeiro, a gente vai estar atento sim, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Colocar para aquela de Marcos de Jardim Paredes, que é terrível. A nossa infraestrutura precisa melhorar muito. Muito grande. A carência enorme. Deputado, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço, Marcos, é um prazer estar aqui da 95, a Joelma, aqui a todos aqueles que estão nos acompanhando, a nossa equipe aqui. A gente vai continuar nessa batalha aí, vamos para São Fernando hoje, depois para Carnaubás, ainda temos talvez FEMPTU em Natal. É isso, deputado federal rodando porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu sempre fiz, o que eu gosto de fazer. E mais uma vez aqui mandar um abraço a todos os caicoenses, dizer que tenho muito carinho, estou morrendo de saudade da Festa de Santana, mais saudade ainda do Carnaval, mas sempre que a gente pode, a gente está presente aqui, revendo os amigos, conversando, dialogando e prestando contas do nosso mandato, né? O nosso mandato que nós já enviamos aqui mais de 3 milhões de reais em investimentos para o município de Caicó. É pouco, quero fazer muito mais, porque o povo de Caicó merece, o povo de Caicó é crítico, no bom sentido, e o povo de Caicó, eu sinto um carinho por esse deputado que está falando para vocês aqui. Então, e Arthur é pidão também, é? Muito, Arthur. Arthur sempre está no nosso coisa ali, cobrando investimento para o município, e a gente está aqui para isso, para cumprir a palavra que foi dita nas nossas campanhas. A população de Caicó espera e tem expectativas que o nosso mandato seja presente e que traga as boas novas. Então podem contar com a gente e a todos aí, saúde e paz sobre as bênçãos de Santana. Ok, Arthur, obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos Dantas. Como o Joelma mesmo falou, sou muito pidão mesmo. Hoje a gente vai fazer uma agenda aqui por Caicó, onde o deputado federal Rafael Mota destinou essas emendas. Então, não só como a causa social, Marcos, mas são vários segmentos. Se é na zona rural com trator, equipamento agrícola, se é na educação com ônibus escolar, que hoje já atende o pessoal da zona rural de Lajinhas para as escolas. Se é na UERN, também tem participação do deputado federal Rafael Mota esse ano. Hoje vamos também visitar o Copom com vídeo monitoramento. Já tem empresa ganhadora para começar a executar. Então isso já vai ser, Rafael, já realidade na nossa cidade. Praças são duas, no bairro Samanaú, no bairro Nova Descoberta, onde vamos visitar também. O BS no Alto da Boa Vista, entre outros, são vários recursos tentando atender um pouco de cada. Então, Rafael é esse polivalente. Cada segmento, cada setor, ele está ali presente. Ok, obrigado, Arthur, por sua participação. Também registrar aqui a presença do vereador Dedé Boneleiro, o Balmagnus também, a equipe aqui de apoiadores do deputado Rafael Mota aqui em Caicó. Vamos para o intervalo comercial. Na sequência, vamos trazer aqui a participação dos amigos do pedal. Viu, deputado? Também colocar uns emendazinhos para o ciclismo aqui do Seridó, viu? Ciclismo, viu? Foi Está crescendo muito aqui. Importante. Viu? Muito importante. Saúde pública, exatamente. Esqueça disso não, viu? E também com a 95 FM, Joelma de Souza, que nós vamos lançar hoje o 6º Passeio Ciclístico Outubro Rosa, né? Em comemoração aos 34 anos da 95 FM. Daqui a pouco detalhes aqui no nosso programa que volta já já. Marcos Dantas.